Em 1554, Carlo V da Espanha conferiu a Francisco Orleana a primeira concessão em terras amapaenses, que recebeu o nome Adelantado de Nueva Andaluzia. Desde aqueles tempos até agora, o Amapá passou por muitas transformações. Já pertenceu ao Pará, já se chamou província dos Tucujus, foi invadido por franceses, holandeses, foi território e hoje é estado. As promessas de prosperidade trouxeram para o Amapá imigrantes de vários lugares. Essa mistura de povos e etnias mudou a cultura amapaense, trazendo diversidade nessa terra que acolhe a todos. Uma das principais manifestações culturais do Amapá é o Mar Abaixo, um ritual de origem africana, onde o religioso e o profano se encontram entre músicas e danças. O Amapá tem muito a mostrar. É a cultura que nasce nessa mistura das cidades com a floresta. A história do artesanato amapaense se confunde com a história do estado. Imigrantes de vários lugares, com olhares diferentes, novas técnicas e descobertas foram tecendo e compondo o que é hoje o artesanato amapaense. A riqueza da nossa floresta se traduz em matéria-prima única para a produção de artesanato. São sementes, fibras, madeira, argila, cores, texturas, lendas, histórias que se misturam e traduzem a singularidade do nosso artesanato. Da madeira se produz brinquedos, artefatos de cozinha, porta-objetos, fruteiras, entalhes e esculturas representando valores da cultura local. Este segmento traz uma gama maior de produtos, muitas vezes aproveitando as sobras de madeiras da floresta. A criatividade se destaca na produção de brinquedos, como miniaturas de automóveis e barcos, onde são utilizadas também madeiras reaproveitadas. O artesanato para mim representa muito e é o meu modo de vida. É com isso que eu trabalho e sustento minha família. Para mim é tudo. As fibras e sementes permitem criar adornos pessoais a objetos de decoração. Bolsas, colares, pulseiras, chapéus, brincos, cestarias, fruteiras e móveis. Hoje, as peças que mais se destacam no estado são aquelas que registram a identidade cultural de Maracá e Cunani. A riqueza do artesanato em cerâmica no Amapá é diversificada. Está entre o tradicional e o contemporâneo. O município de Mazagão, fundado por imigrantes portugueses, repleto de histórias e tradições, é berço de belas produções em cerâmica e onde se registra ocorrência de barro de excelente qualidade. Essa matéria-prima encontrada em abundância na região se transforma em arte nas mãos da família Vicente Eleni. Bem, o artesanato na nossa vida, ele vem de tradição de família, né? Porque meus avós faziam, aí meu pai também fazia, a minha mãe, e aí eles já me ensinaram, né? E hoje em dia os meus filhos já sabem, a minha netinha também está aprendendo, então é uma tradição que vem de muito tempo, né? A cerâmica mineralizada foi difundida pela artista plástica Nina Barreto e consiste na aplicação do pó de manganês como artifício de decoração. Essa técnica de produção de cerâmica mineralizada conta com um pouco de nossa história, de um período onde as minas de manganês geravam emprego e riqueza. Era um artesã de cerâmica, só que não fazia peças modeladas, ela fazia em torno, ela fazia peças feito a escultura e revestia com manganês, que nesse tempo o Nakanishi, que era o marido dela, japonês, trouxe um monte de pó de manganês e ela revestia. É tanto que quando ela viu o meu trabalho, ela disse: Trocal, vamos fazer uma exposição. A nossa primeira exposição foi nos Estados Unidos. Maruaru, situada a aproximadamente 42 quilômetros da capital, região povoada por afrodescendentes, tem em suas louceiras a tradição, o misticismo e a história contada através do barro nas panelas, tigelas, pratos e tantos outros objetos que compõem as lembranças de um tempo distante, porém ainda presente nas mãos das louceiras. Para as louceiras do Maruanum, a produção das peças é um ato sagrado, incrementado por rituais e superstições. Oi, minha vozinha, essa bacia, passando a lavar a mão.
Quando a senhora terminar de almoçar, para você lavar a sua mão e deixar a nossa luz queimar em paz. Eu te dava uma certeza que nunca dei a ninguém. Há uma determinação de regras não oficiais, mas um pacto construído a partir de suas relações culturais que define os rituais de produção desde a coleta da argila até a queima e acabamento das louças. A técnica é bastante rudimentar, confundindo-se com as técnicas indígenas de produção cerâmica, mas repleta de crendices e cantorias que fazem deste artesanato um dos mais expressivos do Amapá. O artesanato indígena atravessa os tempos com sua técnica refinada. Produtos com alto valor cultural agregado, nos quais as manifestações culturais desses povos são representadas na forma e pelos grafismos. Habitaram no Amapá civilizações ricas em diversidade estética, habilidade técnica e cultural. São formas, grafismos, cores, composições de duas culturas extintas por volta de 1600, Maracá e Cunani, uma herança cultural encontrada nos sítios arqueológicos. O SEBRAE e o governo do estado desenvolveram um trabalho para o resgate da cultura e das iconografias Maracá e Cunani. As iconografias se refletem no artesanato, em réplicas e peças contemporâneas onde o passado e o presente se misturam, trazendo a identidade de duas culturas em tempos diferentes. Os grafismos Maracá e Cunani são as nossas referências de um passado pré-colonial, daquelas culturas que aqui estavam antes da chegada do homem branco e que deixaram toda uma história que hoje nos apropriamos dela para somar com as nossas identidades musicais, com a nossa gastronomia, com as nossas paisagens, inclusive as paisagens urbanas, e isso tudo criando o nosso sentimento de amapalidade. É a nossa identidade de Amapá. É isso que nós chamamos de amapalidade, a referência de um passado apontando para um futuro promissor. A Casa do Artesão foi projetada pelo governo do estado para abrigar o que tem de melhor em artesanato amapaense. São peças de artesanato de todo o estado, comercializadas para visitantes locais e turistas. As peças também são comercializadas na Feira do Artesanato, em frente à Casa do Artesão. O artesanato é essencialmente o próprio trabalho manual e traduz o olhar, o sentimento, a sensibilidade e a destreza de quem o produz. No Amapá, essa manifestação vem ganhando valor cultural, especialmente quando se caracteriza pela definição de uma identidade própria. Uma identidade que redescobre o passado, a tradição que se moderniza a cada descoberta, a cada desafio. O presente e o futuro do artesanato estão nas mãos e nos olhos de artesãos atentos, prontos para externar toda a amapalidade nele existente.